Bom, gente, há mais uma semana que se inicia e, sendo assim, nós temos o quadro que vem por aí. E a respeito de hoje, segunda-feira, o que nós poderíamos conversar? Evidentemente, a gente não pode deixar em branco o que aconteceu no domingo, a eleição de Javier Milei como futuro presidente da Argentina. E dentro dessa questão, tirando fora, abstraindo aqueles sentimentos mais exacerbados de torcida entre direita e esquerda, não costumo tratar disso, é importante nós analisarmos aqui no Fora de Curva as eventuais decorrências dessa mudança do cenário político da Argentina, que evidentemente também impacta no mundo, especialmente na América Latina. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, Javier Milei foi eleito com ampla maioria ontem na Argentina, quase 12 pontos percentuais de vantagem em relação ao candidato derrotado, o peronista Sérgio Massa, e isso realmente reforça a posição desse futuro presidente no início de seu mandato. Por que eu falo isso? Eu pessoalmente imaginava até que era mais provável uma vitória de Milei agora nesse segundo turno, vendo as pesquisas, vendo os comentários, enfim. A percepção não minha, mas dos contatos que eu tenho na Argentina me passavam a grande probabilidade da vitória de Milei. Até pessoas que não votariam nele achavam isso, mas a questão é a seguinte: quase 12 pontos percentuais de vantagem em relação à Massa. E isso, especialmente para o início de mandato, quer dizer muito. Vamos lembrar então os principais pontos no campo econômico que Milei propõe e alavancou ele para essa, diríamos assim, incrível vitória eleitoral. O tema mais debatido é a extinção do Banco Central argentino e a adoção do dólar como padrão monetário no nosso país vizinho. O segundo ponto, ele foi muito claro, que ele é um liberal, um anarcocapitalista, que apregoa a minimização do tamanho do Estado. E aí, nesse sentido, a proposta dele, evidentemente, diz respeito à extinção de ministérios, autarquias, repartições públicas, reduzindo, então, o peso do Estado na economia, na sociedade argentina. São duas propostas que não são inéditas, já foram adotadas em alguns países da América Latina, em alguns pontos deram certo, mas a gente tem que avaliar não a proposta em si, não o enunciado em si, mas as consequências para a sociedade argentina. E depois ainda vou tratar das relações globais, latino-americanas, do futuro presidente até com o Brasil. Mas vamos por partes. Será que a extinção do Banco Central da Argentina acabar com o peso, bem como a redução do tamanho do Estado da Argentina é viável? Bom, sim e não. Depende do tempo que isso for feito. Com relação ao Banco Central, tem uma questão mais simples. Já tem experiências em outros países aqui da América Latina, onde o Banco Central, a autoridade monetária do país, simplesmente foi encerrada e realmente dolarizaram ou bitcoinizaram até a moeda do país, e com isso a inflação em pouco tempo foi debelada. Milei tem força para fazer isso. Acredito que, se ele tomasse a iniciativa no início do mandato, calçado exatamente pela grande diferença a seu favor na votação eleitoral, as chances são maiores. Se ele demorar muito, a oposição, que é extremamente majoritária, tanto na Câmara dos Deputados argentina como no Senado, periga engolir ele. Então, é o momento político dele fazer valer as propostas que o elegeram e partir para uma ofensiva, contando que a pressão popular faça com que o parlamento aprove suas propostas, pelo menos nas primeiras semanas de governo. Se não aprovar, é muito possível que ele jogue a população contra o poder legislativo. Se ele não fizer isso nesse cenário, evidentemente o poder legislativo, depois de um tempinho, vai jogar a população contra ele. Então é uma decisão dura de ser tomada, mas ao mesmo tempo lógica. Com relação à redução do tamanho do Estado, aí é uma questão mais problemática por lá. O peronismo, que se estabeleceu na Argentina praticamente a partir dos anos 40, ele se baseou exatamente em subsidiar serviços para a população. Era subsídio nos transportes, na energia, até na medicina, em vários setores sensíveis a uma população com menos recursos. E aí, mesmo calcado nessa grande vantagem eleitoral, será que ele vai conseguir simplesmente acabar com isso? Bom,
Aí eu não acredito tanto. Aí ele vai ter que fazer diríamos assim, meio termo. Ele pode sim atacar as instituições ociosas na Argentina, ministérios, repartições, como eu falei, mas algum grau de benefício básico à população ele deve manter. Os liberais, sim, eles pregam o menor Estado possível, mas dentro desse ideário, até é considerado uma coisa que o nosso ex-ministro Paulo Guedes tentou implantar no Brasil, não teve tempo para isso, uma política de renda mínima. O que é essa política de renda mínima? Em termos ideais, é simplesmente separar uma parte da geração econômica, uma parte da riqueza econômica do país e distribuir igualmente a todas as pessoas ou a todas as pessoas economicamente ativas. Isso seria mais ou menos uma analogia ao Bolsa Família do Brasil. Atinge diretamente umas 20 milhões de famílias, ou seja, ao redor de 80 milhões de pessoas. Mais ou menos 40%, 38% da nossa população vive hoje, direta ou indiretamente, beneficiado pelo Bolsa Família. E qual é o custo disso, ganhando a partir de R$600 por mês? Não chega a 1,5% do PIB. A Argentina pode eventualmente trabalhar com esse grau que eu diria economicamente de ineficiência, mas de distribuição direta de renda, para fazer com que da população argentina, que conta atualmente com 40% de pessoas em pobreza praticamente absoluta, uma política análoga a essa seria razoável, teria um custo tributário não exacerbado e permitiria, a partir desse colchão básico de atendimento aos menos beneficiados, a oportunidade de realmente Javier Milei pegar fundo, atingir em cheio as fontes da ineficiência do Estado, do país Argentina, que em termos de gasto público é o que tem a pior performance em toda a América Latina, superando inclusive o Brasil, que, por incrível que pareça, não é dos piores, segundo o estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, gente, nesse ponto nós encerramos o tratamento das principais bandeiras econômicas de Milei na Argentina. Como eu falei, acho exequível essas ações no curto e no médio prazo, mas se ele demorar muito, ele tem um curto prazo para poder realizar, tem um curto prazo, diríamos assim, de crédito político para isso. Se ele não executar essas medidas, ou pelo menos o início dessas medidas, nas próximas semanas, logo após ele assumir o poder, se não me engano é 10 de dezembro, talvez esteja errado, ele gradativamente vai perder o apoio e vai ser absorvido pela politicagem da Câmara dos Deputados e do Senado argentino, e seria mais uma frustração para aquela população tão sofrida do nosso país vizinho. Mas será que essa mudança de cenário político afeta a América Latina e o mundo? Sim, afeta. Vamos lembrar o seguinte: a Argentina, nos últimos anos, como uma medida na cabeça dos peronistas de sobrevivência, se aproximou muito da China e se endividou muito com os chineses. A tradição da China nas suas relações internacionais é assim: financiar estados com dinheiro de fácil obtenção, mas de duro pagamento. Eles, nos seus financiamentos, impõem taxa de juros mais elevadas e prazo menor para a liquidação da dívida, apostando que esses governos tradicionalmente ineficientes não honrem seus compromissos e daí começam a entrar em infraestruturas públicas do próprio país. No caso, a Argentina, que estava nesse meio do caminho. Se Sérgio Massa fosse eleito, provavelmente ele iria apelar mais para o capital chinês e no médio prazo a Argentina estaria bem encrencada. Sabe-se inclusive que por força dessa relação, diríamos assim, diplomática e econômica, os chineses já estavam em vias de começar a implantar uma base militar naval no extremo sul desse país, lá na Terra do Fogo, que mudaria ou afetaria o equilíbrio global de forças. Agora, com Milei, essa relação deve ter um basta. E aí, em termos globais, para onde vai migrar a Argentina? Segundo o próprio futuro presidente, ele vai dar preferência para se relacionar com as democracias com a OCDE. Isso exclui, claro, China, Rússia, Irã e, por tabela, o próprio Brasil, pelo menos em termos de relações mais próximas,
por conta do nosso país estar alinhado com esse grupo de nações que não prezam muito pelas liberdades individuais, vamos admitir. Mas antes disso, eu esqueci de comentar uma coisa rapidinha. No discurso da vitória de Milei, ele falou uma coisa muito sintomática. Ele saudou as pessoas do bem do país, disse que iria governar para as pessoas do bem. Isso seria um discurso de união nacional. Só tem o seguinte, ele diz exatamente quem são as pessoas do mal e aponta, sem dizer o nome, para os peronistas, para os corporativos de Estado. Então, sim, ele deve começar um governo de enfrentamento político interno. Acredito que os 12 pontos percentuais de vantagem que ele teve nessas eleições, e isso é muito, o habilitam para esse tipo de dinâmica. Agora, voltando para as relações globais. Tendência clara, gente, aproximação da Argentina com os Estados Unidos e países da OTAN. Isso provocaria, ou está provocando já, um novo desequilíbrio naquela ideia de consenso latino-americano. Com essa nova diretriz política, que começa a partir de meados de dezembro, é provável que os próprios norte-americanos façam um plano de contingência para ajudar a Argentina em termos econômicos, não sei se contando ou não com a FMI, mas uma vez que eles perderam a parceria brasileira no campo de política internacional a partir do início do governo atual brasileiro, eles devem procurar outro parceiro de força e o mais habilitado para isso é a Argentina. Então podemos eventualmente assistir uma substituição da dívida argentina com a China em troca da norte-americana, provavelmente com prazos mais dilatados, juros menores e ainda com uma preferência das grandes corporações norte-americanas a investir no país vizinho em vez daqui no Brasil. Isso é uma coisa bastante provável até e daria forças em pouco tempo para o reerguimento da economia argentina. Então, para mim, isso está mais ou menos estabelecido. Em relação à América Latina, é óbvio que muda o quadro geopolítico. A Argentina provavelmente vai se aliar, está se aliando já ideologicamente a Paraguai e Uruguai, ou seja, o sul do cone sul do nosso continente, em contraposição à aproximação do Brasil com Venezuela, Bolívia e outros países. O Chile, apesar de ser um governo de esquerda, parece que a esquerda não se reelege por lá. Parece que foi uma decepção eleitoral. Então, dentro de 1 ou 2 anos, não sei quando é que é a eleição por lá, esse país do Pacífico deve se unir a essa frente argentina, paraguaia e uruguaia, que para mim está mais que evidente. E aí, isso aí pode ser o princípio do final da tal da onda rosa na América Latina. Em relação ao Brasil, o que nós podemos esperar? Existem ranços muito sérios entre o nosso presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e o futuro presidente Javier Milei. Primeiro porque Milei colocou até na sua campanha, fotos de Jair Bolsonaro, que é o principal desafeto do nosso presidente da República. Em segundo lugar, e a imprensa brasileira divulgou a rodo isso, o governo brasileiro, ou o partido político que governa o Brasil, deu todo o incentivo a Sérgio Massa, interviu através dos seus marqueteiros na eleição a favor de Sérgio Massa, e isso pega muito mal quando o seu candidato não se elege, o candidato da oposição é vitorioso e seguramente vai olhar o governo brasileiro não com muito bons olhos. Talvez haja uma composição no futuro, mas num primeiro momento não. Questão de Milei nesse contexto. Ele afirma as empresas são livres para negociar, mas ele inicialmente não vai querer saber muito de relações diplomáticas com o Brasil, preferindo, como eu falei, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos. E, gente, é lógico que Javier Milei é uma incógnita. Ele surgiu na política mais ou menos 2020, 2021. Ele é uma coisa que se chama de outsider, subiu ao poder muito rapidamente e está recém agora construindo sua base de apoio parlamentar de prefeitos e governadores de províncias que são os estados de lá. Então ele pode ser tanto uma bela, uma excelente surpresa como uma decepção. A questão é a seguinte, eu acho que isso que norteou essa vantagem que ele teve nas eleições. Existe sim, como eu falei, incógnita Milei, mas Sérgio Massa era uma certeza de fracasso ou continuação da piora da situação argentina. Então, por uma certeza de abismo e uma incerteza que tanto pode ser o céu como o inferno, os argentinos preferiram optar pela incerteza
com pelo menos um pouco de esperança. Espero que eles sejam bem-sucedidas. Acho que as ideias, grosso modo, de Milei não são despropositadas, não, apesar da imprensa brasileira falar muito contra ele, chamar ele de fascista, de extrema-direita, não. Ele não se mostra nada disso. Ele tem alguns conceitos, sim, que não entram dentro do espectro ideológico da esquerda atual. Ele defende, por exemplo, porte de arma para os cidadãos de bem, é contra o aborto e uma série de outras coisas, mas isso não tem nada a ver com direita e esquerda, e sim com questão de hábitos e costumes. Não é uma questão política, é uma questão cultural, é uma questão, diríamos assim, ética. Não é uma questão, vou repetir, não se trata de alinhamento político. Então Milei não é o demônio que pintaram com o rosto dele, e também, em princípio, não deve ser nenhum anjinho. Espero que ele tenha um governo de pleno sucesso, que a Argentina se recupere, pelo menos na economia, e que piore no futebol, porque está nos dando banho de bola. E lembrando, a prosperidade argentina é importantíssima para o Brasil. Os argentinos são o principal cliente dos produtos brasileiros e nós compramos muito daquele país também. Então, quanto melhor eles ficarem economicamente, melhor para a economia brasileira ter um vizinho rico do que um vizinho pobre. Claro, nós vamos perder no turismo, porque com essa proposta de dolarização, com o fim dessa hiperinflação argentina que eu espero que ocorra algumas semanas ou no máximo 2 meses depois da posse de Milei, senão isso fica comprometido, o turismo por lá para nós brasileiros vai ficar bem mais caro. Mas vai haver eventualmente compensações por nós termos um parceiro comercial com mais capacidade de pagamento que hoje não tem. Gente, é um tema que nós vamos continuar a conversar talvez nas próximas semanas e meses. A Argentina ganha importância agora no cenário fora de convivência. E encerrando esse assunto, vamos agora direto para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o indicador é dos Estados Unidos e diz respeito à venda de casas usadas. O que acontece? O mercado imobiliário norte-americano é uma coisa muito importante. Ele esteve inflado, especialmente no período da pandemia, e desde o início, meados do ano passado, ele está em uma forte retração. Isso não deve mudar, é o principal ponto de crise na economia norte-americana. A maior parte do resto do consumo norte-americano anda muito bem, obrigado. Mas esse segmento é importante aqui para o Brasil, porque nós somos, em tese, exportadores de madeira e imóveis para aquele país. Enquanto o mercado imobiliário lá não se recuperar, essas vendas externas vão ficar comprometidas. Deve sair então amanhã, na terça-feira, o indicador de outubro de vendas de casas usadas lá na América do Norte. A perspectiva é de continuidade de queda da ordem de 2%, o que não é uma notícia boa para nós brasileiros. Na quarta-feira, o nosso Banco Central vai divulgar um indicador semanal que é o fluxo cambial estrangeiro. Eu nunca tratei disso aqui, mas ele se torna importante agora, porque isso significa o dinheiro internacional que chega ao Brasil semanalmente, como eu estou falando. Na semana passada, houve mais saída que entrada, o negativo foi de 1,76 bilhões de dólares. Na anterior, positivo de 260 milhões de dólares, mas há 3 semanas atrás, negativo de 1,44 bilhões. Depende da semana, mas a tendência é que a saída de capital estrangeiro aqui do Brasil supere a entrada, e isso é muito ruim para o nosso país. Por que está acontecendo isso se o Brasil tem ainda as maiores taxas reais de juros do mundo? Porque esse dinheiro que está saindo, a mais do que está entrando, seria referente, em primeiro lugar, à reação dos investidores internacionais à ameaça de introdução de novos impostos por parte da reforma tributária sobre grandes fortunas, sobre capital estrangeiro. Então a tendência é tirar o dinheiro antes que seja tributado. E em segundo lugar, o clima econômico e institucional do Brasil não está dos melhores, tanto no ambiente das relações políticas internas como especialmente externas, e isso faz com que investidores estrangeiros sejam mais conservadores em manter seus investimentos aqui no Brasil. Já na quinta-feira vão para a Argentina, lembrando, a inflação deles já supera mais de 150%. Vai ser divulgado quinta-feira as vendas do varejo de setembro em relação a setembro do ano passado. Olha só como eles cresceram. A expectativa de crescimento supera a 130%. Em agosto, o crescimento foi de 138,3%. Por que tão alto assim? É lógico que isso aí está relacionado a vendas
em valor monetário. E quando nós temos venda em valor monetário, nós temos que descontar a inflação. Se a inflação naquele período estava acima de 140%, evidentemente as vendas reais caíram. E é isso que deve acontecer com a economia argentina em setembro. Por sinal, os argentinos devem amargar 2023 com a quinta queda consecutiva do seu produto interno bruto. Deve recuar 3%. Muito trabalho para o futuro presidente Javier Milei para reverter essa situação. E por fim, na sexta-feira, mas antes de tratar da sexta, vamos lembrar os espectadores de deixar o like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contato, e aos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Sexta-feira, a Fundação Getúlio Vargas vai divulgar a confiança do consumidor da pesquisa referente ao mês de novembro. Lembrando que acima de 100 são valores, é uma confiança positiva, vamos falar assim, e abaixo de 100 negativa. No caso, em setembro, estava em 97, ou seja, levemente negativa, caiu para 93,2 em outubro. Então, um recuo bastante significativo. Para novembro, talvez nós tenhamos uma reação conjuntural desse índice de confiança em função das vendas do Black Friday em relação ao que acontece em outubro, mas mesmo assim, a expectativa média dos consumidores brasileiros no médio prazo deve ser de queda, uma vez que é evidente agora que a nossa economia nacional ela entrou numa fase descendente. Tanto nos serviços, que registrou queda, como no comércio varejista, com uma retração no faturamento real das vendas, assim como indústria de transformação e agricultura com expectativa de safras diminuídas, em relação ao ano passado, em torno de 3%. Provavelmente essa expectativa ainda seja superior ao mesmo período do ano passado, a novembro do ano passado, porque naquele momento nós estávamos também no aguardo de mudanças políticas importantes, e nesses momentos é lógico que o consumidor ele tende a se retrair. Mas vamos aguardar esse curioso indicador da sexta-feira, lembrando, expectativa não significa realidade, significa humor, significa propensão. E muitas vezes as pessoas declaram uma coisa e fazem outras. Nós mesmos fazemos isso no dia a dia da nossa vida, porque precisa normalmente de um curtíssimo espaço de tempo para mudarmos de ideia em relação a várias coisas. Gente, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram, deixe seu like, compartilhe essa película com a sua rede de contatos e aos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, vamos se inscrever aí, gente. Vai valer a pena, você vai gostar. Um abraço, até breve. Tchau, pessoal.